ouviu. Vamos lá, galera? Prof. Tabita, Adelina, na parada aqui juntinhas, tá certo? Pra gente começar mais uma aula de quê, professor? De inglês, francês e biologia, meu amor. Biologia na veia, tá? Sangue nos olhos, né? Como diz a história. Olha lá. Nessa aula, a gente trouxe o material que vai falar sobre uma teoria, na verdade, uma pessoa muito importante que elaborou uma lei, bateu o martelo na sua época. Professora, mas as paradas que ele fala ali, cara, hoje não cola, não rola mais, professora. Ok, meu amor, a gente está aqui para acompanhar todo o avanço desse conhecimento que era o que está sendo e o que vai vir. Porque a ciência, ela não é paralisada, ela não está estagnada, ela está sempre em movimento, tá bom? Uma ideia aqui, uma descoberta hoje pode mudar toda a contextualização aí do que a gente tem aí abordado nos nossos livros didáticos hoje, tá bom? Joga lá na tela. Jogo! Aula 20.1, as teorias de Lamarck. Eu já ouvi falar, prof, dele. Pois é, nós vamos falar assim. A gente vai falar sobre o uso e desuso, a lei do uso e desuso, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E vamos abordar algumas críticas a essa teoria lamarckiana, lamarckista, né? Então, olha lá, para habilidades da aula de hoje, conhecer a lei do uso e do desuso. E do uso e desuso, tá alterada ali. E transmissão dos caracteres adquiridos propostos por Lamarck. Nós vamos entender também, queridos alunos, os parâmetros que fizeram com que Lamarck considerasse fatores para a evolução das espécies. Mas, prof, o que afinal estava sendo abordado, né, no período em que esse cientista, essa pessoa, esse personagem abordado exclusivamente nesta aula? Olha lá, as ideias evolucionistas são muito antigas. Existem escrituras elaboradas pelos filósofos da Grécia pré-socrática. Aí eu só lembro do Luciano e do professor Hélio, né, galera? Por exemplo. E existem muitas outras relacionadas com essa questão de tentar explicar como se dá ou como se deu, como ocorreram essas modificações. Aí a gente trouxe aqui uma imagem para você com essa variedade. Então, é tipo a sombra, né? Desses animais, apesar de estar coloridinho, mas as sombras desses animais a gente consegue, sim, classificar e saber que animal se trata. Então a gente tem leão, tem avestruz, tem elefante, tem veado, tem cobra, tem hiena, tem hipopótamo, tem rinoceronte, galera, corujinha, borboletinha, até um esquilo ali, daqueles esquilos que tem os cílios assim acentuados, que parece um chifre. Mas eles estão ali. Então a diversidade é muito grande para tentar explicar e estudar toda essa diversidade ao longo do tempo. E, olha aqui pra mim. Lembrando que, galera, século XVI, século XVII, XVIII, XIX, aí começou, então, eles já tinham especulações sobre a origem da vida, né, tal, aí foram subindo, foram evoluindo, e aí chegou na questão da evolução no século XIX, tá? E aí, nesse período, várias teorias anteriores se somaram à compreensão do que estava acontecendo no mundo nesse século XIX. E aí a gente vai avançando a partir do momento e com o conhecimento que se tem do período, tá? Então não critique antes de pensar em que período, em que momento essas pessoas conseguiram fazer essas elaborações. Pense assim, você já elaborou alguma lei? Pois é, eles elaboraram. Tá bom? Então, vamos tranquilos e vamos navegar, então, nessa compreensão de Lamarck, que a gente vai descobrir uma historinha que o professor Silvinho trouxe, né, essas informações, não sei se foi no segundão, mas, enfim, ele trouxe essas informações que a gente vai destacar na aula de hoje, tá bom? Não podia deixar de falar do meu parceiro, né, galera? Vamos lá? Joga na tela.
Então, olha aí, somente no século XVIII e início do século XIX que alguns naturalistas passaram a adotar ideias evolucionistas para explicar a diversidade biológica de todo o planeta. E aí, lembra que a gente falou da teoria sintética, onde já se começa a pensar na questão da genética, né? Então, aí, avançando do século XIX, a gente vai conseguindo já ter essas noções, tá? Não da forma que hoje nós compreendemos a questão da genética e nem com a tecnologia atual, mas gradativamente eles foram juntando as peças desse quebra-cabeça que é a diversidade de fauna, de flora, principalmente nessa questão aí dos micro-organismos, tá bom? E aí a gente vai contando situações que iam acontecendo, que foram marcando e que são contextualizadas e deu indícios ou bagagem suficiente para que Jean-Baptiste Lamarck, que não tinha nada de Lamarck, mas enfim, conseguisse projetar então a sua lei. Vamos lá, joga na tela. Então, seguindo aí. O mais importante em relação a essa contextualização da evolução, no finalzinho do século XIX, foi o francês, né, Jean-Baptiste Antoine de Monnet, 1744-1829, que por seu título de Cavaleiro de Lamarck, preste atenção que esse nome Lamarck foi de um título que ele recebeu, né? Durante a vida, às vezes a gente é condecorado, né? Essa é a palavra certa, Adelina? Condecorado com algumas titulações, tá? E ele recebeu essa titulação de Cavaleiro de Lamarck. Eu não sei o que significa isso para a época dele, tá? Mas tinha um peso. Tanto que ele ficou conhecido como Jean de Lamarck, tá bom? Você vê a elegância dele na foto, né? Muito elegante, cabelinho muito bem arrumado, né? Na verdade, eram tipo perucas, né? Isso aí. Então, ele estava ali muito alinhado e então ele era uma pessoa muito chique, tá? Mas joga lá na tela. Ele, então, é o nosso Lamarck, o personagem chave da nossa aula de hoje. Jean-Baptiste Lamarck, como ficou conhecido, nasceu na França em 1744 e morreu em 29. Seus estudos foram fundamentais para construir a sistematização dos conhecimentos da história natural. Então, foi ele que permitiu com que nós tivéssemos a compreensão de toda a história dos seres vivos, tá? Então, ele contextualizou essa questão de história natural e, a partir daí, surgiram várias áreas, certo? A partir de toda a compreensão trazida por Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, certo? Que aí criou a história natural. E aí, ele foi importantíssimo para a biologia, porque foi ele mesmo, né? Vamos dar uma olhada no slide lá. Olha lá. Foi Lamarck quem começou a usar o termo biologia, que até então não existia, para designar a ciência que estuda os seres vivos. Então, hoje nós temos a biologia, nós estudamos, fazemos faculdades de ciências biológicas, justamente porque lá, né, em 1829, quando ele terminou, enfim, faleceu, mas ele deixou aí um legado que foi essa área de estudo dos seres vivos que ele chamou de biologia, certo? E só por aí a gente já ama, né, Lamarck, porque se não fosse ele, a gente não estaria aqui estudando o quê? Biologia, né? Com todas essas informações riquíssimas a respeito do que já foi, do que é e do que pode ser mais adiante. Eita, menina, tá bom pra você? Biologia é top demais, né? Que a gente tem realmente muita informação, muita riqueza de conhecimento e a gente junta a área de tudo. Todas as áreas passam pela biologia. Então, por isso que nós somos especiais. Vamos lá, joga na tela.
Ok, deixa eu ver aqui alguma coisa. Então, foi esse cientista também que fundou os estudos da paleontologia dos invertebrados. Além de criar o estudo da biologia dos seres vivos, ele também criou essa questão do estudo da paleontologia, mas dos invertebrados, tá? Vamos seguindo. Lamarck foi o primeiro cientista a questionar o fixismo e defender ideias sobre evolução. Lembrando, então, de fixismo, né? O que era mesmo? Era aqueles que acreditavam nessa corrente, baseados no criacionismo, onde as espécies elas são fixas e imutáveis. Não sofrem modificações, eles estão nas escalas que foram descritas lá por Aristóteles, né? E nessa escala, cada um tem um degrauzinho que está posicionado, desde os menos aos mais evoluídos. E aí não tem nada disso de mudança, não. Só que o Lamarck, né, ficou assim, rapaz, eu acho que tem alguma coisa aqui pelo meio do caminho que não está bem compreendido. Tem alguma coisa faltando. Galera, é nessas especulações, nesses questionamentos, que a gente consegue, enfim, fundamentar hipóteses, testar, e aí isso pode se tornar uma lei. Algo que vai ser utilizado por todos em qualquer lugar, porque é descrito, tem todo o embasamento científico para você, então, estar trabalhando nesse sentido, tá bom? Foi o que Lamarck fez, ele trabalhou arduamente para chegar a elaborar a sua lei. Não foi assim tão fácil, não. Joga na tela. Ué! Ele introduziu também o conceito da adaptação dos organismos ao meio, muito importante para o entendimento da evolução. Galera, aí a gente trouxe essa imagem, né, das patinhas de uma ave. E que você pode observar é que ela tem quantos dedinhos? Quantos artelhos, né, que a gente chama? 4 artelhos. Você pode observar, olha aqui para mim, que esse 4º artelho está posicionado aqui assim atrás, ó. Tá? Normalmente eles são um pouco mais curtos e mais contorcidozinhos. Por quê? Porque esses animais eles têm a adaptação de empoleirar. Quando eles se empoleiram, eles colocam os 3 artelhos aqui e o outro artelho fica posicionado aqui atrás, ó. Com essa manga não ajudou muito, professora, eu ver isso aí não. A professora vai esticar. Então, ele posicionou aqui, ó, os 3. E olha o traseiro aqui, ó, o polegarzinho aqui, tá vendo? Então, eles se empoleiram. Essa é uma adaptação das aves. Você já viu lá no galinheiro? Quem está em galinheiro, já criou galinha, sabe como é. Elas ficam tudo ali à noite, né? Se não tem poleira, elas sobem nas árvores. Ai, mas tem predador que vai lá atrás das bichinhas, né? Aí a gente tem que estar muito esperto, porque esse sítio é terrível. Os bichos vêm se alimentar, galera. Cadê alimentar? Tá? Normal. Ok, então cada organismo vai ter uma estrutura anatômica, uma estrutura fisiológica, né? Para tornar esse organismo adaptado ao seu ambiente natural, ou seja, aquilo que ele está familiarizado, que ele se cresceu ali naquele local, tá bom? Joga, continuando ali. Lamarck acreditava na lei da geração espontânea. Professor, eu ouvi falar faz um tempinho, hein, prof? Que eu ouvi falar sobre isso. Olha só. Para ele, os primeiros seres que habitaram o planeta eram micro-organismos originados a partir de algo não vivo. Por que ele diz não vivo? Porque ele acreditava na geração espontânea. Olha aqui para a prof. Geração espontânea aqui para mim. Tchum! Vamos lá? Aê! Chega. É isso aí. Geração espontânea, você estudou lá no primeiro ano. Foi. A gente também conhece esse título aí como abiogênese, que diz que a vida poderia surgir espontaneamente a partir, por exemplo, patos surgindo do lodo, da lama, né? E aí brotavam patinhos.
ou ratos, roedores, surgindo espontaneamente, como se fosse um passe de mágica. Plum! Surgindo de quê? Blusa suada com os grãozinhos de trigo sobre ele. Hoje a gente sabe que isso não é uma verdade. Que a vida ela surge sempre de algo pré-existente. A gente hoje acredita na teoria da biogênese, né? Louis Pasteur, Francisco Redd começaram a questionar e aí finalizaram e derrubaram a teoria da biogênese. Saiu. Não é mais aceita, tá? Então é assim que acontece na ciência. Hoje, a conhecimento de hoje, pode vir uma outra pesquisa, um outro grupo de cientistas e vir derrubar aquilo que você... Ai, meu Deus, estão querendo me destruir. Calma, não é isso. O conhecimento, ele avança. Ele sofre essas mudanças realmente, tá? Não é porque a pessoa estava toda errada. Não, ele fundamentou a teoria dele, elaborou a teoria dele, fez os experimentos, ele seguiu à risca o que o meio científico exige. Só que conhecimentos que ele tinha da sua época. Ele só tinha ferramenta para aquilo, foi aquilo que ele deduziu. Hoje a gente tem outros conhecimentos, tem altas tecnologias, então a gente pode avançar muito mais. Tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. Então ele acreditava nessa geração espontânea. Foram muitas as contribuições para os biólogos com base nas ideias e princípios que já existiam nos círculos científicos da época. A mais importante delas foi a escala Nature, bem como a escala de que as espécies podem variar em diferentes ambientes. Ok, o que ele constatou aqui com essa escala Nature? Que, assim como escreveram alguns anteriormente, que os diferentes ambientes que hoje nós sabemos, né, que existe essa variedade, se existe grande diversidade de animais, é porque eles estão inseridos também em diferentes ecossistemas, que vão juntamente formar os biomas, que também são vários. Então, cada um desses ecossistemas tem fatores, elementos, locais, determinados pelo clima, e aí os fenômenos naturais, né? Que vão influir sobre todas as formas de vida que estão ali naquele local. Então, quando ele começou a observar ao seu redor, viu a variedade de organismos, os micro aos pluricelulares, né, visíveis, ele viu essas diferenças e aí ele disse, foi formular como que esses organismos são tão diferentes. Primeira coisa que ele fez o registro é que eles estavam inseridos em diferentes ambientes. Então, ele achava que o meio poderia influir em alguma adaptação para esses seres vivos. Certo? E isso não é errado, né? Hoje a gente sabe que existem essas influências, sim. O meio pode influenciar, sim, em alguma modificação. Mas existem aqueles processos inatos, né, que vem lá da questão da genética. Tá bom? Vamos jogando na tela. Olha lá. Aí tem ali, né, a imagenzinha com vários degraus, os leões, os primatas, eu não estou conseguindo enxergar o restante, mas tem alguns, eu acho, caramujos, insetos, enfim. Então, ele tem essas escalinhas ali, e aí cada degrau representa para Lamarck os ambientes e os animais que estão inseridos nesses diferentes ambientes, tá bom? Vamos seguindo. Então, ó, em 1809, o naturalista publica o livro Philosophie Zoologique, a primeira teoria, né, que é abrangente da evolução, que foi proposta por Jean Lamarck. Tá aí a imagem do livro, né, original, publicado por Lamarck, o Cavaleiro de Lamarck, que na verdade é Jean-Baptiste Antoine Monnet. Esse sobrenome é bastante conhecido também e sai bastante aí nos filmes épicos aí, né? Quem sabe aí os parentescos. Vamos lá. Seguindo. E aí, a partir de todas essas observações que Lamarck construiu dos diferentes ambientes, que vão ter diferentes tipos de seres vivos,
e essas modificações, tentando explicar tudo isso, ele criou a lei do uso e desuso. Você já deixou de utilizar alguma coisa? Ah, com certeza, professora, várias coisas. Eu tinha uma bolsa, não uso mais essa bolsa porque já está... Né? Ou quebrou a alça, não deu mais jeito, ou, enfim. Agora, olha como é que ele elaborou essa teoria dele em relação ao organismo, tá? Presta atenção. Professora, a gente acredita nisso hoje em dia? Não, mas você não vai deixar de prestar atenção por causa disso, não. Claro que não. A gente está falando nessa aula sobre essa teoria, que foi importante sim, porque a partir dela eles constataram, foram estudando ela e disseram, não, aqui está certo, mas a partir daqui já não coincide com o conhecimento que nós temos hoje. E aí a gente descarta. Não vai criticar o cara, não. Simplesmente ele deixou de ser utilizado, foi derrubado porque o conhecimento avançou e com esse avanço trouxe novas respostas, tá bom? Para a construção de novas leis. Perfeito? Seguindo. Olha lá, deixa eu tirar minhas alças daqui. Espera aí. O prof está com a alça levantada e a professora Adeline nem me fala. Vamos. Olha lá as girafinhas. Que lindas, né? Eu amo girafa, gente. É um animal muito, muito louco, né? Muito louco. Vamos lá? Nunca vi uma girafa assim, só no zoológico. Pensa na linguana roxa. Essa lei, que é a lei de quê, professora? Lei do uso e desuso, tá? Diz o quê? Que nesse processo de adaptação, um ou mais órgãos são muito mais usados do que outros. Vem pra cá, pra mim. Quando a gente, ou nós sofremos um acidente, ou algum parente nosso, se você já vivenciou isso, né, você sabe exatamente o que eu estou falando. Essa pessoa ficou impossibilitada por andar. Ou ela ficou tetraplégica e não vai mais poder andar nunca mais, ou ela simplesmente ficou limitada por alguns meses. O que costuma acontecer com essas pessoas? Essa pessoa precisa fazer o quê? Hoje, fisioterapia. Para quê, professora? Para que a sua musculatura não perca a habilidade de movimentos. Sofra um processo que a gente chama de atrofia. Tá? Então, essa atrofia é justamente porque a pessoa vai estar lá na cadeira de roda por um determinado tempo e ela vai parar esse movimento. Então, vem a fisioterapia para poder ficar estimulando esses movimentos, porque senão vai ficando ressequido. Né? Quem já viu uma pessoa tetraplégica sabe que ela vai perdendo, os músculos vão secando, vão murchando, vai ficando só mais a parte óssea mesmo, tá? Coberto com a pele. Né? Esse é um processo que a gente visualiza, isso é natural, certo? Mas Lamarck acreditava que os animais, nos seus ambientes, quando eles usavam muito esse ambiente, ou esse órgão, uma parte do seu corpo, ou realizavam uma determinada função, isso estimulava o desenvolvimento disso nesse organismo. Tá bom? Por isso, toda vez que você for procurar a teoria de Lamarck, você sempre vai encontrar a imagem de quem? Da girafa. Tá? Que é clássico. Mas vamos jogar lá na tela. Olha lá. O uso ou o desuso dos diferentes órgãos alterariam características do corpo e essas características seriam transmitidas para as próximas gerações. Eis aqui uma situação, né? Vamos para a próxima aqui. Assim, ao longo do tempo, os organismos se modificariam, podendo dar origem às novas espécies. Atenção aqui agora, close na prof e na prof Adelina. Olha lá, pode jogar eu aqui no cantinho. Tchum! Não, joga no slide. Tchum! Aí. Vocês observam que a prof Tabita, prof Adelina, aqui. Olha o nosso cabelo, o tom do cabelo. O nosso tom de cabelo, nós não nascemos com esse tom de cabelo. Tá?
Mas nós quisemos, né, mudar, né, Adelina? Poxa, muito bom mudar. Só que isso não quer dizer, queridos, nós duas temos filhos meninos, né? Lindos, maravilhosos, né, Adelina? Lindos. E esses meninos têm o cabelo escuro, porque é a cor do nosso cabelo. É o que nós temos na nossa origem, na nossa estrutura genética, as informações genéticas. Então, é isso que nós vamos transmitir. Aqui, da Mark acreditava que essas características que eram adquiridas, né, poderiam ser passadas para os descendentes. Gente, presta atenção. Ele era doido, Lamarck era doido. Caramba, eu estou falando desde o início que eu estou defendendo o posicionamento aqui dele. Presta atenção. Ó, ele fundamentou essa lei e fez essas observações e ele acreditava nisso, constatando aquilo que ele estava observando, tá? Porque ele via padrões diferentes. Em quem, professora? Nas girafas. Tinham girafas que tinham um pescoço um pouco mais curto, outras que tinham um pescoço mais longo. Ele acreditava que ao longo do tempo, a necessidade de buscar alimento, ou seja, quando a vegetação, que também está em desenvolvimento, não estava mais ao seu alcance, eles começaram a buscar esse alimento nas copas das árvores que também estavam mais altas. E aí eles foram estimulando até que... Gente, isso seria muito bom. Vem pra cá. De repente eu tô lá na minha casa, eu não gostei da minha estatura. Aí eu pego, vou lá, né, na parede, todo dia eu vou lá na parede e fico... boto o negócio lá no teto. Todo dia eu fico ali, ó, tentando alcançar. Segundo ele, o que ia acontecer comigo depois de algum tempo? Eu ia ficar maior. Professora, mas quando a gente pratica um esporte, esse esporte não faz com que a gente se desenvolva? Claro. Claro. Sim. Certo. Mas essa sua característica, meu amor, ou que você adquiriu na academia, não vai passar para os seus filhos. Não. Você adquiriu isso porque você executou movimentos, executou atividades físicas que te deram habilidade. É igual a pessoa que não tem uma boa respiração. Aí o médico aconselha fazer o quê? Natação. É uma das atividades físicas mais completas para o indivíduo. Ajuda em tudo, galera. Concentração, movimento, a questão da habilidade motora, tá? E tem várias situações aí que vão beneficiar o indivíduo, até mesmo na questão da respiração, tá? Então, a pessoa tem uma certa dificuldadezinha, ela vai treinando, ela vai se tornando adaptada àquele tipo de respiração, porque você sabe que você não é adaptado para o ambiente aquático, mas você vai começar a exercitar essas paradas em que você vai estar dentro da água, em que você vai estar com a cabeça fora d'água, e você vai fortalecendo toda essa estrutura, né, do seu sistema respiratório, tá bom? Vamos continuar? Joga lá. Então, esses são os princípios dessa teoria de Lamarck. Segundo ele, portanto, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais. A lei do uso ou desuso, em que, no processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo do organismo faz com que elas se desenvolvam e o não uso, ou seja, o desuso, faz com que eles atrofiem. Imagine aquela vizinha fofoqueira. Gente, fala baixo, só pra nós aqui. Sabe aquela pessoa que fofoca demais? Imagine-se isso. Brincadeira da parte, né? A pessoa brincaria com... Seria um caixão só pra língua. De tanto que fala da vida alheia. Tá bom? Mas brincadeiras da parte. Então, ele acreditava que quanto mais você estimulasse... Imagine alguém que está aqui me olhando. Quanto mais você estimulasse um determinado órgão, você tivesse o desenvolvimento desse órgão e essa característica passasse para o seu descendente, pensa aí, algumas coisas seriam estranhas. Seria ruim, não seria boa, não. Não seria boa, tá? Ainda bem que existem algumas coisas... Ainda bem não. Ainda
bem que nós conhecemos hoje o processo de transmissão das nossas características, alelos, lembra dos alelos? Ih, lelê. Os alelozinhos que juntos com os nossos cromossomos homólogos vão dar essas informações, galera. A gente estudou isso na unidade 1, tá bom? Então eu já dou ali bem ali. Vamos seguindo? Pegou, né? A ideia? Beleza. Segundo ele também, devido ao esforço da girafa para comer as folhas das árvores mais altas, o pescoço da mesma acabou desenvolvendo, alongando-se, tá? E aí a gente tem algumas tribos, né? Tanto na Indonésia, na Índia, enfim, em que as pessoas utilizam alguns instrumentos ou para alongar o pescoço, ou para afinar a cintura, enfim, elas vão fazendo as modificações. As chinesas, elas usam sapatinhos, eu não sei como é que é chamado o nome dos sapatinhos. Tem algumas, elas usam um sapatinho minúsculo de madeira, galera, que elas ficam com os pezinhos, vão atrofiando os pezinhos dela, ficam com o pezinho minúsculo, e é sexy. Os homens, na situação delas ali, eles ficam, quanto mais pequenininho, mais pretendentes elas têm. Só que provoca muita dor até chegar no padrão que é exigido ali para o sexo masculino, tá? Então isso não é legal não, né? Sofrer, passar dor, ter essa transformação toda para agradar alguém, né? Não é muito legal. Mas a gente está falando aqui da adaptação animal, de animais irracionais, da girafinha. Você sabe, uma curiosidade aqui, né? Você sabe que as girafas elas podem chegar até 6 metros? Tu imaginou? Que bicho grande, né? E durante a noite, esses animais, esses pesquisadores perceberam que, avaliando o comportamento delas, que elas fazem um barulho como se fosse um grunhido. Aí ainda não se sabe exatamente por quê, né? Se é para se comunicar, para facilitar a localização de uma fêmea com seus filhotes, ou de saber o posicionamento onde é que está ali o grupo, né? Mas eles fazem esses barulhos bem característicos dessa espécie, tá? E existem algumas doenças de pele também que são específicas desse grupo de seres vivos, no caso das girafas. Tá? Então, só algumas curiosidades aí. E também os machos. Quanto mais maduro, eles vão ficando com uma pelagem mais escurecida. Então, quando você estiver visitando a África, pensa, eu acho que é o sonho de qualquer biólogo, galera. A África é o sonho, né? Igual a Patagônia, né? Eita, nossa, a gente fica doido quando fala desses ambientes, por causa dos animais que são fantásticos. E eles ficam, então, com esse escurecimento dessa pelagem, os machos, tá? Aí você já vê, quando tá mais escurecido, você já vê que é macho. Vamos seguindo? Vamos embora. Então, aqui a gente tem as imagenzinhas delas nos seus ambientes naturais, e aí, segundo ele, esses alimentos, quando tem a vegetação rasteira aí, ó, na primeira imagem, você vê eles ali com o pescocinho alcançando tranquilamente. Quando há um período de mais estiagem, você vai ver que esses animais vão procurar esses alimentos lá na copa. Gente, interessante também que esses animais, eles podem, determinado período do ano, onde eles não encontram alimento vegetal suficiente, eles podem se alimentar de carcaças, tá? Deixadas ali pelos leões, enfim. Vamos lá. Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Lamarck afirmava que o meio ambiente estava permanentemente sofrendo modificações e evoluções. Logo, o corpo dos seres vivos possuía a capacidade de transformação com o objetivo de se adaptarem às mudanças do meio ambiente. As transformações adquiridas por uma espécie seriam transmitidas aos seus descendentes. Foi tudo isso que a gente falou aqui ao longo, né, dos outros slides. Com o passar das gerações, milhões de anos, as espécies vão acumulando transformações, dando origem a novos grupos de seres vivos. Aí a gente resume, né? Essas modificações do ambiente vão forçando, empurrando
obrigando. Lembra lá aquela imagem que a gente mostrou na aula anterior sobre a baleia encalhada, o povo querendo empurrar ela para a água, ela diz, vocês estão querendo que eu regrida, Mas é um ambiente que ela está adaptada, é um ambiente aquático, né? Mas enfim, segundo ele, essas modificações estariam forçando e gerando necessidade de transformações. Que transformações, professoras? A que nível? Anatômico, orgânico e comportamental. Então, quando ele fala, descreve a situação da girafa, da necessidade primeiro, então é uma questão orgânica de quê? De alimento. Não tem rasteiro, não tem vegetação ao alcance, aí ela vai recorrer à vegetação que está na copa das árvores, certo? Então, é um comportamento que foi observado, com as deduções da época, galera, tá bom? Não vai ir falar que ele tá doido, ele tá completamente... Não! Para de falar do cavaleiro da Marque. Para. Deixa ele aí tranquilo, tá bom? Não vamos sujar a memória do cara, não. Porque é para isso que a gente está aqui nessa aula. Vamos seguindo? Joga lá. Estamos concluindo, gente. Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes, segundo ele. Então, as modificações que foram acontecendo, né? Seja numa questão de formação de membranas para o ambiente aquático, essas características, gente, adquiridas, tá? Estamos falando de transmissão de características adquiridas. O ambiente forçou ao surgimento dessa característica, e aí ele diz que essas características que são adquiridas nesse momento, nesse sentido, vão ser repassadas para os descendentes. E a gente sabe que não pode acontecer isso. O que você adquiriu, um cabelo tingido, não pode, a cor desse cabelo não pode passar para os teus filhos. Os meninos aí, né? A barriguinha tanquinho que você conseguiu adquirir na academia, não vai dar, meu amor, para passar para os seus filhos, não. Tá? A não ser que eles se estimulem em observar você frequentando a academia, fazendo atividade, se alimentando bem, aí vai influenciar assim nele, no desenvolvimento dele. Porque ele vai observar a sua boa vida, sua qualidade de vida. Mas fora isso, não, tá? Joga na tela! Um exemplo se refere às aves aquáticas que teriam se tornado pernaltas, né, igual lá que a gente viu dos flamingos, devido ao esforço que faziam para esticar as pernas e assim evitar molhar as penas durante a locomoção da água. Presta atenção aqui. Olha aqui a situação do Lamarck, gente, a compreensão dele. Tem hora que dá vontade de rir, mas não é para rir não, tá? Ele diz que essas aves de pernas mais alongadas, eles tinham as perninhas curtinhas e ficavam molhando na água, ficavam molhando as peninhas. A gente sabe que tem uma substância específica nas aves, que é uma glândula que fica aqui na retaguarda, chamada glândula uropígea, que lubrifica e impermeabiliza essas aves aquáticas, ou seja, para as peninhas dela não molharem, tá? E aí causar uma baixa temperatura no corpo, senão morrer de hipotermia. Mas, enfim, a gente sabe isso hoje. Mas para ele ficava assim, ele achava que as patinhas deles foram alongando, se tornaram pernaltas, por quê? Para evitar o contato da sua pena com a água, tá? Esse era o entendimento dele. Vamos seguindo? Quando proposto, as teorias de Lamarck foram bastante rejeitadas pela comunidade científica da época. Ainda não sabiam sobre as questões envolvendo heranças genéticas e todas as espécies eram vistas como imutáveis, lembra do fixismo, né? Ou seja, suas características eram as mesmas desde sempre e não passavam para mudanças. Na teoria dos caracteres adquiridos, Lamarck dizia que se um organismo tivesse a vontade ou a necessidade de mudar ao longo da vida e mudasse para se adaptar ao ambiente, essas mudanças seriam passadas, né, para os seus descendentes. Segundo ele, as serpentes não possuíam pernas porque seus ancestrais tinham as perninhas, mas não as usavam. Por isso eles perderam essa estrutura, porque não servia mais, resultando no desaparecimento das pernas atuais. E aí, Lamarck considerava que o desenvolvimento da membrana interdigital de alguns vertebrados aquáticos
era devido a esse esforço para que eles conseguissem nadar, se locomover na água. E aí a gente também tem a questão da adaptação ou perda das folhas para algumas plantas que reservam água, tá? Então todas essas observações foram feitas por Lamarck. E aí a gente tem várias críticas ao seu trabalho. As principais é porque você não podia testar essas deduções, tá? Então havia necessidade de adaptação e a procura da perfeição. A lei do uso e desuso, embora válida para alguns órgãos, não explica todas as modificações. Há caracteres inconvenientes que surgem nos seres vivos. Além disso, nem sempre o uso modifica o órgão, tá bom? Então, essa lei foi muito criticada justamente porque não tinha embasamento. Na época, não existia conhecimento dessa questão da genética, então não podia ser passada, uma característica adquirida não podia ser passada para os descendentes. Ok? Essa foi a aula 20.1 e a gente te aguarda já já para 20.2. Tchau, galera!